tá? Hoje tem conteúdo, vai ter aula. Essa conversa é coisa de 5 minutos. Já botei a aula para gravar? Por favor, esse é o primeiro recado que eu dou. Me lembrem se a aula está gravando ou não. Se não estiver gravando, me lembrem de botar para gravar, porque às vezes eu esqueço. E vamos lá. Em relação ao AVA de vocês, ao ambiente virtual de aprendizagem, eu queria organizar algumas coisas com vocês. Primeiro, o nosso link da aula. Talvez nesse primeiro dia vocês tenham recebido o link pelos coordenadores de vocês, porque nem todos estão no AVA ainda, tem aquela primeira semana onde tudo que pode dar errado, dá errado, né? Mas mais para frente, a partir da semana que vem, quando as coisas já estiverem organizadas, o link da nossa aula vai estar sempre no mesmo lugar e vai ser sempre o mesmo link, tá? Vocês vão acessar a unidade de ensino 1, unidade 1, sessão 1, que é a primeira da primeira aula, que é essa daqui, e o link de vocês vai estar aqui. Aqui, para mim, tá aparecendo o link da aula do noturno, porque o meu AVA é de professor, então aparece matutino e noturno. No de vocês, só vai aparecer o de vocês, que é onde vocês têm que clicar. E, gente, vai ser sempre o mesmo link. Você pode copiar e colar isso daqui no seu WhatsApp, por exemplo, para lembrar, se você não quiser entrar aqui toda vez. Se você entrou na 5ª aula e não sabe onde está o link, está no primeiro dia, na primeira aula, da primeira sessão, da primeira unidade. Sempre o mesmo link. Então, se você já pegou a primeira vez, tá com você esse link para o resto do nosso curso, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é a primeira tarefa que nós temos para fazer, que já é para a semana que vem. Então, assim que terminar a aula, já dá uma olhada no que é para ser feito nessa tarefa. Ela já vale 500 pontos. É uma tarefa simples, não é nada absurdo, para vocês responderem num formulário no Google Forms, tá? Se tiver algum representante ou alguém aí que sabe que nem todo mundo está tendo acesso ao AVA, e se você tiver acesso ao AVA, você pode vir aqui, copiar o link e passar para sua galera, passar para os seus grupos, para suas turmas, sem problemas. Por isso que eu botei no Forms e não no próprio AVA, para não ter problema de acesso para vocês. Em último caso, caso vocês não tenham acesso de nenhuma forma... deixa eu botar aqui. Peraí. Vai, trem. Oxe, meu mouse sumiu. Meu tal do primeiro dia é o dia de dar problema, né? O negocinho do meu mouse sumiu. Simplesmente. Eu consigo fazer assim, mas o mouse não funciona. Gente, que bizarro. Foi. Qualquer coisa que vocês precisarem, o meu e-mail da Anhanguera é lorena.rezende@anhanguera.com. Então, professor, eu não tenho acesso ao AVA, eu não tenho grupo de WhatsApp ainda, o meu representante também não tem acesso ao AVA, e eu preciso fazer essa tarefa aí que você passou, porque é para semana que vem. Me manda e-mail, eu te mando o link do formulário da tarefa, tá bom? E aí, o combinado que eu queria fazer com vocês é em relação ao nosso horário, para nós começarmos a nossa aula às 8h20, tá bom? Eu abro o negócio aqui, o Teams, antes disso, para todos vocês entrarem. Eu já deixei no automático para vocês entrarem, então não preciso ficar clicando em um por um para aceitar vocês podem entrar e sair a hora que vocês quiserem. E aí eu queria fechar para a gente começar de fato, né? Começar a gravar a aula às 8h20. Pode ser assim? Estamos combinados? Sim, professora. Tranquilos? Pode sim. Então tá avisado, 8h20 a gente começa sempre, para não ter atraso, não demorar para começar. E valorizar os pontuais, afinal a aula é cedo, a aula não é mais tarde do que isso. Então é isso, em relação ao AVA, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu ainda vou fazer aqui no AVA um desses links aqui como mural de recados ou mural de avisos,
para emergências. Então, vamos supor que eu acordei 6 horas da manhã completamente sem voz e não vou ser capaz de dar aula. Aí eu venho no mural de recados e deixo o recado. Falo, gente, hoje eu estou sem voz, hoje eu vou ao médico, hoje eu não vou ter condição de dar aula. Então, antes de entrar na aula, passem e deem uma olhada no AVA de vocês, quando tiver tudo funcionando direitinho. Porque eu não vou ter o contato de todo mundo, tem vários cursos fazendo a mesma disciplina, eu não vou ter o contato de todo mundo para mandar pelo WhatsApp, sempre vai ter um perdido que não vai ver e vai ficar esperando. Então, se apoderem da ferramenta do AVA de vocês e entrem de fato para ver se tem alguma coisa nova. E aí, se eu postar alguma coisa, eu vou botar a atualização. Recado do dia para o dia tal. Isso é novo, isso eu ainda não vi. Então você vem e olha o recado, tá? Vai ser uma forma fácil da gente se comunicar. Outra forma que eu vou usar para a gente se comunicar, quando for o caso, quando eu tiver que me comunicar com toda a disciplina, vai ser aqui dentro do AVA mesmo, nas mensagens. Eu tenho como mandar mensagens em massa para vocês, manda para a turma toda, todo mundo que tiver matriculado na disciplina. Então, fiquem de olho no AVA de vocês, nas mensagens que vocês podem receber, né? Que aí aparece lá a mensagem, pode ser um recado de um professor, de um tutor e por aí vai. Então, sempre olhem as mensagens de vocês para ver se tem alguma coisa importante, até para depois não ficar perdido falando que não sabia o que estava acontecendo, tá bom? Bom, começando, meu mouse voltou. Começando a aula de hoje, é o seguinte, pelas experiências que eu já tive aí, de semestres passados, de pandemia, agora é um troço que não funciona. Ei, gente, eu desisto. Tá. De pandemia, de coisas que acontecem aí, eu resolvi fazer o seguinte, as 3 primeiras aulas que a gente tem da apostila, de vocês, que está lá no AVA disponível, são as 3 aulas mais simples, mais fáceis. Nem sei por que são 3 aulas, quando o conteúdo é tão simples que podia ser um pouco mais resumido. Eu vou dar essas 3 aulas, essas 3 primeiras aulas, hoje, tá? Não precisa entrar em pânico, porque não é muito conteúdo, é realmente um conteúdo fácil, um conteúdo tranquilo de ser dado. Por que eu vou adiantar essas 3 aulas? Porque depois, se um dia eu ficar doente, na semana acadêmica que não tem aula, se acontece alguma coisa e não é possível ter aula, depois fica acumulado conteúdos mais complexos, mais difíceis, que é pior para ser dado em menos tempo. Então, eu estou ganhando tempo, estou ganhando 1 ou 2 aulas para a gente ter de garantia aí, de um dia que não puder ter aula, ou a aula da semana acadêmica, que não vai ser a nossa aula propriamente dita, a gente não acumular o conteúdo mais para frente. Já estou adiantando esse problema que pode acontecer, tá? Pelo menos a minha experiência está me dizendo para fazer isso, para não acumular conteúdo no final, já que os últimos conteúdos são mais complexos do que os primeiros, tá? Então não se assustem se vocês olharem lá na apostila, olharem a unidade 2, né, a aula 2, a aula 3, e falam, mas parece que a professora já deu isso. Já dei as 3 primeiras aulas na aula de hoje, e aí na aula que vem eu fico só com o vírus, que seria a última aula da primeira unidade. E é bom ter mais tempo até para falar de vírus, porque a gente está numa pandemia e nesse formato híbrido, etc., justamente por conta de um vírus. Então, além de falar de vírus de forma geral, o que é, etc., eu quero falar especificamente do coronavírus, o que tiver de novo para trazer para vocês dos estudos de como que o vírus age, de como que ele se espalha no organismo, como que os medicamentos tentam agir para combater o vírus, como que o exame para detectar se você está com o vírus ou não, se você teve ou não funciona, e aí fica uma aula bem completa só para a gente falar de vírus. Talvez até trazendo conteúdos para a gente continuar falando sobre isso depois. Bom, então vou começar a aula. A nossa primeira aula vai falar de origem da formação da vida. Como que a gente acha que a vida começou, que a primeira célula surgiu, que as primeiras formas de vida surgiram no nosso planeta, né? Até então. Existem várias hipóteses, existem várias teorias, e não existe apenas uma
resposta absoluta. Não tem ainda falar, foi assim, consegui chegar nesse ponto e por aí vai. Por isso que a gente chama de hipóteses. Então, são hipóteses para a criação da vida. A primeira hipótese para a criação da vida que o mundo ocidental viu, conheceu, veio da Bíblia, veio do cristianismo, que é a hipótese do criacionismo. Por que eu estou falando do mundo ocidental? Porque é um mundo que não conviveu com Moisés, com Maomé, e com o próprio Cristo, antes aí do surgimento da Bíblia, tem outras teorias para a formação da vida. O budismo tem outras teorias, o hinduísmo tem outras teorias, mas o nosso mundo ocidental tem muito presente as teorias do cristianismo, né? O cristianismo é muito forte aqui no mundo ocidental. E dentro do cristianismo e dentro de algumas outras vertentes aí, como o judaísmo, vem a ideia do criacionismo. É uma ideia que se baseia no livro Gênesis da Bíblia. Então, tem lá na Bíblia uma explicação de como que o universo foi criado, a partir de um ser superior, um ser onipresente, onipotente, etc. Então, foi a primeira teoria que o mundo ocidental conheceu como surgimento da vida. Não é uma teoria comprovada cientificamente, porque enfim, não tinha testemunhas para quando a vida teria surgido, e então não é uma teoria, uma hipótese científica, é uma hipótese religiosa, tá bom? Mas ela existe, e então eu trouxe para vocês uma das hipóteses sobre a criação da vida. Dentre outras hipóteses, tem uma hipótese chamada panspermia. A panspermia diz que a vida chegou até a Terra vinda de fora, vinda de outro local do universo, trazida para a Terra, lá nos primórdios da Terra, através de meteoritos. Meteoros, meteoritos e outras pedras que podem ter caído aí no planeta. Por que essa teoria existe? Porque já foi encontrado em meteoritos que chegaram até a Terra, meteoritos até mais recentes, aí na década de 60, foram encontrados aminoácidos, foi encontrada matéria orgânica, não foi encontrada vida, não foi encontrada uma célula viva, mas foi encontrada matéria orgânica que, teoricamente, vem de seres vivos. Vem ou da digestão, ou da decomposição, ou da produção de algum ser vivo. E aí tem essa teoria de que talvez a vida não tenha surgido na Terra, ela tenha surgido em outro local do universo e tenha sido trazida até a Terra por meteoritos, por meteoros, e aí a partir daqui essa vida inicial começou a se desenvolver e foi evoluindo até ter o que a gente tem hoje. Tá? Então já se sabe que são encontrados aminoácidos e matéria orgânica em elementos vindo de fora da Terra. Só que isso também não explica a origem da vida. Tá, a vida não começou aqui, começou em algum lugar que a gente não sabe onde é. E como que a vida começou lá, naquele lugar que a gente não sabe onde é? Continua só sem explicação, só transfere a origem para um outro local. Mas essa teoria existe, tá bom? Uma outra teoria que existe, que surgiu muito tempo atrás, é a teoria de Oparin e Haldane. São dois cientistas, dois autores, esses nomes, que acreditaram que, em algum ponto, a Terra tinha uma atmosfera totalmente primitiva. Quando a Terra era magma, quando era água com vapores, uma atmosfera que ainda não era rica em oxigênio, que era rica em enxofre e em gases que hoje seriam tóxicos para nós, aconteciam muitas tempestades e muitas descargas elétricas. Esses dois autores teorizaram isso. E aí, dessas descargas elétricas, nessa atmosfera primitiva, rica em elementos inorgânicos, o que é elemento inorgânico? O cálcio, magnésio, fósforo, cobre, ferro, esses elementos da química mesmo que não tem carbono, por isso que são inorgânicos. Esses elementos, quando eles começaram a receber as descargas elétricas dessa atmosfera primitiva que a Terra tinha, esses elementos começaram a sofrer algumas modificações moleculares.
E aí teriam surgido os primeiros elementos orgânicos, e dos elementos orgânicos, o mais importante nesse ponto seria o aminoácido, tá? Por que o aminoácido teria sido o precursor da vida, o mais importante de todos? Porque o nosso material genético é composto de aminoácidos. Então, eu preciso de aminoácidos para que um ser possa se transformar em outro ser, possa se multiplicar. E é por isso que a teoria é que a vida veio dos primeiros aminoácidos que teriam surgido nessa atmosfera primitiva que sofria descargas elétricas. E essa teoria faz tanto sentido, foi tão bem aceita quando ela foi formulada, que outros cientistas, que são o Milley e o Urey, lá nos anos 60, se não me engano, eles fizeram um experimento tentando reproduzir essa atmosfera primitiva da Terra com os elementos inorgânicos e as descargas elétricas, para ver se surgia alguma coisa daí. Se aquelas moléculas inorgânicas, quando levavam um choque, se elas se transformavam em outras moléculas, e essas outras moléculas seriam orgânicas, teriam componentes orgânicos. E eles conseguiram. Nesse experimento deles, eles conseguiram criar aminoácidos simples, igualmente primitivos, a partir do experimento que eles fizeram. E aí a teoria de Oparin e Haldane criou força. Parece que realmente foi assim que a vida surgiu na Terra. Meio que do nada mesmo em relação à matéria orgânica. A matéria orgânica teria sido criada com descarga elétrica mais matéria inorgânica. Dessa matéria orgânica, os aminoácidos foram um componente mais importante para que outras formas de vida se desenvolvessem, ou para que aquela primeira forma de vida evoluísse e se transformasse ao longo de milhões de anos no que a gente tem hoje, no que existe hoje. E aí, uma outra teoria para tentar sustentar a evolução desses primeiros aminoácidos até toda a vida na Terra que a gente tem hoje, são as hipóteses heterotróficas e autotróficas. Heterotróficas, ou um indivíduo, um ser vivo heterotrófico, é aquele que não produz o seu próprio alimento. Se ele não produz, ele depende de alguém, de algum outro ser vivo da natureza, para que ele tenha elementos para se alimentar e possa continuar a existir e possa se multiplicar. Nós, por exemplo, somos elementos heterotróficos. Nós não produzimos a energia que nós precisamos. Nós precisamos consumir essa energia e aí a gente tem energia para usar. Por isso que a gente tem que comer o dia inteiro, que a gente tem que beber água o dia inteiro. Porém, existem alguns seres, e aí tem a teoria de que esses foram os primeiros seres mesmo existentes na Terra, que são seres capazes são seres autônomos, capazes de produzir o próprio alimento, sem depender de uma outra vida já existente. E aí tem a teoria da quimiossíntese. Então era um aminoácido que conseguia sintetizar quimicamente a energia que ele precisava para continuar nas suas estruturas de aminoácidos, as suas proteínas, e tem as teorias da fermentação. Então, é uma teoria que diz que esse tipo de ser pegava elementos e fermentava, transformava em alimento para que ele pudesse se alimentar. É algo que as bactérias fazem até hoje, por exemplo, e os fungos também. Como que a gente tem o álcool? Como que a gente tem o vinho, a cerveja? Tem a fruta ou os cereais, eles sofrem o processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, as bactérias e o fungo consomem o carboidrato da uva ou dos cereais, e nesse consumo eles acabam gerando a matéria alcoólica. E aí vira a cerveja ou vira o vinho. Então, acredita-se que os primeiros seres eram autotróficos. Já que não tinha muita vida para produzir alimentos, como a gente tem hoje, acredita-se que os primeiros seres eram autônomos, se viravam sozinhos.
E depois é que foram surgindo seres que dependiam de matéria produzida por outros seres. E aí seriam seres um pouco mais complexos, né? Então, eu falei anos 60, mas é anos 50. O experimento aí do Miller e do Urey aconteceu assim. Eles colocaram uma sopa primordial, digamos assim, tentaram imitar o que era a sopa primordial no início da nossa existência, colocaram num lugar, fizeram um processo de ebulição, porque naquela atmosfera primitiva a Terra era extremamente quente. Não sei se vocês já leram essas teorias da formação da Terra, mas a Terra era extremamente quente e aí ela foi sofrendo ao longo de milhões de anos um processo de resfriamento. Por isso que eles colocaram calor nessa água que foi colhida e que foi misturada com algumas coisas. Eles pegaram água do oceano, porque seria a matéria pronta mais próxima do que existia antigamente, tá? E aí puseram vapor, puseram fogo, esse vapor foi subindo, 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 até chegar num ponto que eles deram descargas elétricas naquele vapor que tinha água e que tinha outros gases na sua composição. E quando eles fizeram isso e recondensaram para analisar depois essa substância que teria surgido, eles observaram que a água resfriada desse processo tinha compostos orgânicos que antes não existiam. Então, eles observaram que era possível criar de compostos inorgânicos, sair de compostos inorgânicos para compostos orgânicos. E a partir daí é que é possível ter alguma forma de vida propriamente dita, né? E aí, só que aqui foram criados aminoácidos em um ou outro composto orgânico. Como que só isso, a nível molecular, a nível microscópico, como que isso virou isso que a gente tem hoje, a vida propriamente dita? Bom, acreditava-se que com o surgimento dos aminoácidos, os aminoácidos foram capazes de começar a se juntar. Então, um pedacinho de aminoácido se juntava com outro aminoácido que tinha uma ligação química com outro aminoácido e foram formando moléculas mais complexas, com vários aminoácidos e não só com um aminoácido. E dessas moléculas mais complexas é que acredita-se que surgiu o primeiro material genético. Claro que não é um material genético igual ao que a gente tem hoje, era um material primitivo. Mas, juntando determinados aminoácidos com compostos orgânicos, como carbono, vêm os aminoácidos que compõem o nosso material genético, o nosso DNA e o nosso RNA. Então, acredita-se que dessas primeiras moléculas que de alguma forma tiveram afinidade entre elas, né, o oxigênio com o nitrogênio, com não sei o quê, dessas primeiras afinidades surgiram os primeiros materiais genéticos. E quando eu tenho um material genético, quando eu tenho essas moléculas combinadas, eu consigo ter também a produção de proteínas. Então, eu tenho um conjunto de proteínas, que é o DNA e RNA, que me permite a produção de outras proteínas. E é daí que teria sido possível a replicação ou a duplicação dessas moléculas de material genético. Então, teria surgido o primeiro DNA primitivo que foi capaz de sintetizar proteínas que dessem origem a um outro material genético e que deu origem a outro material genético, e aí a coisa foi evoluindo ao longo do tempo. Até que vários desses aminoácidos também perceberam que eles podiam se unir em determinada sequência, que um aminoácido se encaixava perfeitamente com outro aminoácido. Então, tem pares de aminoácidos que são formados nas moléculas de DNA, que é só aquele que junta com aquele, não tem como um juntar com o outro. Quem são esses? A adenina se junta com a timina, então,
A adenina, verdinho, se junta com a timina. Sempre adenina e timina. A timina não vai se juntar com outra coisa. E aqui, a guanina vai se juntar sempre com a citosina. Uma coisa sempre grudada na outra vai gerar essa sequência de aminoácidos que vira o nosso DNA depois. No caso do RNA, ele tem um outro aminoácido que o DNA não possui, que é a uracila, tá? A uracila faz parte do RNA e não está presente no DNA. Uma coisa para vocês gravarem, para ficar fácil de vocês gravarem, caso vocês não tenham aprendido isso em outro lugar. Para você gravar sempre que a adenina se junta com a timina e a guanina se junta com a citosina, eu pelo menos aprendi assim. Aguinaldo Timóteo, ou seja, a adenina e timina, e Gal Costa, guanina com citosina. É uma dica aí para vocês memorizarem, que é sempre a mesma coisa, que sempre acontece da mesma forma, tá bom? Então, Aguinaldo Timóteo Gal Costa, adenina, timina, guanina e citosina. E aí, a gente ainda vai falar de material genético de forma um pouquinho mais profunda mais para frente, tá bom? Então, acredita-se que essas proteínas que começaram aí a surgir conseguiram se juntar depois a moléculas de fosfolipídios. Então, essas proteínas, grudadas umas nas outras, não muito grandes, começaram a ter afinidade, a se associar com moléculas fosfolipídicas. Para quem não lembra, a membrana plasmática, a membrana das células, é formada por fosfolipídios, uma camada ou uma bicamada de fosfolipídios. Então, teria sido assim o surgimento da membrana que envolve esse material genético. Já não é um material genético solto no ambiente, já existe uma membrana envolvendo tudo isso, protegendo esse material genético para que não haja invasores, para que ele não seja desfeito por algum motivo, e daí teria surgido a primeira célula, a célula mais primitiva possível, que é um mero material genético protegido por uma membrana. Essa teria sido a origem da vida, tá? É a hipótese mais aceita até hoje. E aí, alguns organismos, como algumas bactérias, perceberam que, se elas conseguissem se associar com outros tipos de célula, elas teriam uma relação que todo mundo ganha. Eu te forneço alguma coisa e você me fornece alguma coisa, todo mundo sai no lucro. A gente se combina e todo mundo sai no lucro. A hipótese da mitocôndria ter vindo para dentro da nossa célula fala disso. Fala que lá, quando uma célula ainda não tinha esse sistema de formação de energia, que é a mitocôndria, veio uma bactéria muito eficiente em produzir energia, em produzir ATP, e conseguiu passar pela membrana dessa célula e ficar dentro dessa célula. Dentro dessa célula, houve uma organização simbiótica, quer dizer, a mitocôndria dava energia, dava ATP para o resto da célula, para o núcleo da célula, para o material genético e por aí vai, e a célula fornecia para a mitocôndria o que ela precisasse também, como água e como oxigênio. Então, a ideia da célula que nós temos hoje, a célula moderna, teria vindo da simbiose de uma bactéria aeróbia, né, que usa oxigênio para produzir energia, que essa bactéria teria entrado numa célula e aí deu certo. E aí rolou e a coisa foi combinada. Na mitocôndria, eu estou falando de células animais. E teria existido a mesma teoria, a mesma coisa para células vegetais. Para células vegetais, quem invadiu a célula e deu certo teria sido a cianobactéria.
Então, aqui para células animais e aqui para células vegetais. O processo é o mesmo. Para células vegetais, a combinação da cianobactéria deu certo num processo muito parecido com a mitocôndria. Mas a mitocôndria pega o oxigênio e produz ATP, libera ATP, e o cloroplasto pega gás carbônico e produz ATP, e depois libera o oxigênio. Então, as plantas têm um processo de respiração celular um pouquinho diferente do nosso. E a origem dessa possibilidade de gerar energia da respiração celular teria vindo daí, de bactérias que teriam se encontrado com as células ancestrais, num processo simbiótico. Lembra que simbiose significa que todo mundo lucra, todo mundo se beneficia, diferente do parasitismo, por exemplo, que só o parasita se beneficia e quem é parasitado perde. Tá bom? Então, ó, as diferenças e as semelhanças aí entre as mitocôndrias, que estão nas células animais, e nos cloroplastos, que estão nas células vegetais, tá aí. O cloroplasto, ele, com o auxílio da luz solar, da radiação, ele pega o ATP, o CO2, produz energia que a célula precisa e libera oxigênio. E de lucro, ainda produz a glicose, ainda produz o carboidrato. E aí, o outro tipo de célula que existe, que virou a célula animal depois, se aproveita dessa glicose, na presença de oxigênio, produz o ATP, a energia que a gente precisa, e, em consequência, produz e libera o CO2. E aí, teoricamente, é um ciclo perfeito, né? A planta pega o CO2, produz O2 e glicose, a gente pega a glicose, o oxigênio e produz CO2. E aí a coisa flui eternamente. Né? Na teoria é bem fácil da gente se equilibrar com a natureza, na prática que nem tanto. Então essas são as teorias aí para a formação de uma célula extremamente primitiva até formar células que a gente tem hoje, se diferenciando no reino animal e no reino vegetal. Para vocês verem mais de perto, a querida mitocôndria, que né, talvez aí esteja relacionada com a origem da vida. Essa aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, que é o tipo de microscópio que consegue ver as menores coisas que são possíveis de ser vistas. O microscópio de varredura eletrônica, ele não tira fotos coloridas, tá? Ele só tira imagens em preto e branco, e aí você pode colorir essas imagens digitalmente depois. Então, essa é a imagem que a gente tem de uma mitocôndria, é o mais próximo que a gente tem do que é a mitocôndria realmente. Né? É parecido com o desenho didático que a gente usa para explicar, né? Não é muito diferente. E é isso. Essa é uma mitocôndria. Essa é uma outra imagem da mitocôndria, um pouco menos perfeita, digamos assim, e já não colorida, como ela é originalmente, com os elementos da mitocôndria, a matriz mitocondrial, a crista, membrana externa e membrana interna. Quando a gente olha aqui, ó, eu tenho essa membrana externa e eu tenho uma membrana interna que protege o material que está dentro dessa mitocôndria. Tem essas duas camadas aí. E depois, mais para frente, a gente vai ver que tem um porquê, tem coisas que acontecem justamente nesse espaço entre a membrana interna e a membrana externa. Por que esse espaço existe, por que ele é essencial para o funcionamento da mitocôndria, tá? Outra coisa que a mitocôndria tem, muito importante, é a presença de DNA, só que é DNA mitocondrial. Se a gente observar o nosso DNA do núcleo da célula, e comparar com o DNA mitocondrial, ele não vai ser o mesmo. Não vai ter semelhanças, mas ele não vai ser o mesmo.
Por isso também que surgiu essa hipótese de que talvez a mitocôndria não tivesse surgido junto com a célula, tivesse vindo de fora e sido invadido alguma célula e essa relação ter dado certo, porque o DNA é diferente. E não tem como o material genético do núcleo mandar para a mitocôndria um material genético diferente do que ele mesmo tem. Então, esse material genético da mitocôndria é dela, é só dela, veio dela e vai ficar com ela, e não vai se misturar com outro DNA, tá? E aí, uma característica importante do DNA mitocondrial é que ele vem do óvulo, de onde você veio, onde você foi produzido, do óvulo da sua mãe. Então, o seu DNA mitocondrial é necessariamente advindo da sua mãe. O seu pai não te deu material genético mitocondrial, tá? Diferente do núcleo, do resto das suas células, que tem metade da mamãe e metade do papai, o seu DNA mitocondrial veio única e exclusivamente da sua mãe, tá bom? Por que isso acontece? Porque lá tem o óvulo, antes de você existir ainda, e o óvulo tem o núcleo com o material genético da sua mãe. E as mitocôndrias do óvulo ficam aqui, né, em volta, para quando for necessário elas serem usadas. Então tem o óvulo com as suas próprias mitocôndrias. E aí, quando vem o espermatozoide vai estar mais ou menos assim, nesse formato, o material genético que tem no seu espermatozoide, o DNA do seu pai, né, a metade que veio para você, tá aqui na cabeça do espermatozoide. E a mitocôndria que está presente no espermatozoide, o espermatozoide tem mitocôndria, que é o que dá energia para ele se movimentar e alcançar o óvulo, a mitocôndria está aqui, está no corpo, para dar energia para o rabinho, para o flagelo do espermatozoide. Quando o espermatozoide chega no óvulo e deposita o seu material genético no óvulo, é só a cabeça do espermatozoide que consegue passar para dentro do óvulo com o material genético do seu pai. A parte onde tinha as mitocôndrias do espermatozoide não entra no óvulo. Então, o DNA mitocondrial do seu pai não chega até o óvulo, logo não chega até você, tá? Importante. Vamos supor que eu vou fazer um teste de paternidade, que eu preciso descobrir se o meu pai é meu pai mesmo. E aí eu peço uma análise de laboratório. Aí vamos supor que tinha um estagiário meio lerdinho nesse laboratório e que foi analisar o DNA e comparar o meu com o do meu pai para saber se meu pai era mesmo meu pai. E aí esse estagiário meio lerdo, na hora dele escolher qual material genético que ele ia usar para comparar, ele foi lá e pegou o material genético da mitocôndria da célula do meu pai. Se ele pegou o material mitocondrial do meu pai, quando comparar com o meu, não vai ter compatibilidade, porque o material mitocondrial do meu pai não veio para mim, só veio da minha mãe. Então, para teste de paternidade, eu não posso usar o material mitocondrial. Eu tenho que usar o material de outras células comum, do núcleo celular comum, tá bom? Mas, se eu precisar saber se a minha mãe é realmente a minha mãe, eu posso comparar o DNA mitocondrial, porque veio dela o material mitocondrial que eu tenho. Aí sim, eu posso ver se dá match ou se não dá match, tá bom? E aí, graças à nossa mitocôndria, a nossa querida mitocôndria, temos aí a nossa possibilidade de respiração celular. Quando a gente fala respiração celular, na verdade a respiração celular é o único tipo de respiração que a gente faz. O que a gente faz quando a gente inspira e expira é a ventilação. Quem de fato
pega o oxigênio e faz alguma coisa com ele e produz o CO2 e produz energia a partir disso, é a mitocôndria. Então, ela que realiza a respiração celular dentro de cada uma das suas células, tá? E aí a glicose, esse ciclo de respiração celular, a gente ainda vai aprender mais para frente. Eu não vou passar esse ciclo agora, mas é assim que o nosso corpo produz energia. Eu tenho a fonte da energia, que é a glicose, ou o ácido pirúvico, ou a glicose vira ácido pirúvico, e aí quando eu tenho ácido pirúvico, ele passa para dentro da mitocôndria, se associa ao acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs. Do ciclo de Krebs é que sai o CO2 que você expira, e do ciclo de Krebs, que já gera um pouco de energia, vem ainda para a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, que vai acontecer na crista mitocondrial, é que vai usar aquele espaço que eu comentei entre a membrana externa e a membrana interna. E aí, nesse espaço, é que vai ser gerado água, juntando aí moléculas de hidrogênio e oxigênio. Por isso que a gente tem tanta água também, por isso que a gente tem que beber tanta água, porque para respirar nós precisamos de produzir água, e para isso a gente precisa dos elementos que produzem água. E a partir daí, a gente tem a produção de ATP, que é a nossa moeda energética, que é o que a gente usa de forma molecular nas nossas funções mais vitais, tá bom? Você respira basicamente para que a sua glicose se transforme em ATP. Aí é um pouco mais explicado o mesmo ciclo, mas com alguns detalhes a mais, que eu ainda vou voltar para falar desses NADs, desses FADs, o ciclo de Krebs, a gente ainda vai ver isso na disciplina. E uma coisa que vocês podem observar, caso vocês pesquisem na literatura e tal, é que algumas literaturas divergem em relação a isso daqui, tá? Você vai ver literatura que fala que no final desse ciclo todo, a gente produziu 36 ATPs. E tem literatura que vai falar que a gente produziu 38. Nenhuma das duas está errada. Isso depende da interpretação que eu dou ao que foi produzido no final, tá bom? E aí, quando eu falar disso, eu explico isso com mais detalhes. Gente, tudo certo por aqui? Por enquanto, a aula não acabou. Só para saber se está tudo certo com vocês. Tudo certo? Sim, tudo certo. Tudo. Meu chefe me mandou uma mensagem. Eu não sei se é para mim, então tudo bem. Depois eu vejo isso. Então, continuando, já que a gente teorizou como que as primeiras células, as primeiras formas de vida chegaram, ou foram formadas aí no universo, vamos falar agora da célula propriamente dita, né? Do tipo de célula que a gente tem, ou que o mundo tem, porque tem a célula vegetal, a célula animal, quais são as organelas que estão dentro da célula, como que essa célula funciona, para a gente encerrar o conteúdo de hoje. Falei encerrar, mas ainda falta um tantinho. Então, até hoje, nós temos basicamente dois tipos de célula, duas formas de classificar os tipos de célula que a gente tem. A gente tem a célula eucarionte e a célula procarionte. Spoiler, né? A célula procarionte, o indivíduo, o ser procarionte, ele tem necessariamente uma célula só. Se tem mais de uma célula, já passa a ser eucarionte, já deixa de ser procarionte. Então, os procariontes, os seres procariontes, são seres extremamente simples, extremamente primitivos, que não quer dizer que eles não são capazes de fazer alguns estragos, né? As bactérias, por exemplo, são procariontes e elas podem fazer alguns estragos na nossa vida. O que é uma célula procarionte? Ela é muito simples e muito primitiva. Ela não possui um núcleo protegendo o material genético que ela tem. Então, a gente viu nessa figura que o nosso núcleo está protegido por um nucleolo. Está bem envolvido, ó.
tem coisas em volta para proteger o material genético, que é a nossa parte fundamental, mais importante da célula. A célula procarionte não tem esse núcleo envolvendo o material genético. Ele fica solto pelo citoplasma por dentro da célula, tá? Tem DNA do mesmo jeito, só que ele fica solto, não fica na forma de núcleo enroladinho numa bolinha. Possui apenas a organela ribossomo. Tem outras estruturas, mas em termos de organela, vai possuir apenas o ribossomo. E qual que é a função do ribossomo e por que células tão primitivas, tão simples, possuem o ribossomo e não outras organelas? Porque o ribossomo tem a função de sintetizar proteínas. São essas proteínas sintetizadas pelo ribossomo numa bactéria, por exemplo, que vão atacar as suas células para parasitar as suas células e conseguirem se multiplicar dentro do seu corpo. São os ribossomos que vão sintetizar as proteínas que vão dar origem a mais material genético daquela bactéria, para esse material genético se multiplicar e espalhar pelo seu corpo, por exemplo. Então, a proteína é uma das unidades mais importantes a serem produzidas por qualquer ser, porque é dela que vem o material genético e porque são as proteínas que mandam mensagens para outras organelas ou para outras células, inclusive a mensagem de vamos invadir essa célula saudável, tá? E é um organismo, a célula procarionte é um organismo unicelular. Juntou mais de uma célula para formar o mesmo organismo, já não é procarionte. Então, dá para imaginar aí que nós temos muito mais tipos de células eucariontes do que procariontes, já que indivíduos, seres com várias células, nós temos aos montes, né? Então, o que são essas células eucariontes? Elas têm uma estrutura um pouco mais complexa. Pode ser que ela seja um indivíduo unicelular mais complexo, mas de forma geral vai ser um indivíduo com mais de uma célula, tá? Ou seja, indivíduos um pouco mais complexos. Já que quando eu tenho mais de uma célula, eu preciso de comunicação entre essas células que eu tenho. E isso exige complexidade, exige mais do que só ribossomo e material genético, tá? O que normalmente uma célula eucarionte possui de básico, né? Do básico do básico. Complexo de Golgi, ribossomo, o nucleolo, que vai envolver o material genético dentro do núcleo, as mitocôndrias, os retículos, dentre outras coisas, tá? Eu vou falar e vou explicar cada uma dessas coisas. Peraí. Tá bom, já vai. Cada uma dessas coisas que tem dentro da célula. Eu vou lembrar vocês já viram isso em algum lugar do ensino médio, mas eu vou lembrar vocês dessas organelas e das funções que essas organelas têm. E a gente tem também uma diferenciação dentro das células eucariontes, uma diferenciação principal, digamos assim, entre as células vegetais e as células animais. Uma das grandes diferenças entre essas duas células é a parede celular. A parede, a membrana que envolve cada célula que esse ser, seja um ser animal, seja um ser vegetal, possui. A célula vegetal, ela possui uma estrutura um pouco mais complexa. Basta você comparar a sua pele com um alface, por exemplo. É diferente a forma como a membrana dessas estruturas é formada. Então, é uma estrutura que geralmente envolve celulose, que é uma molécula complexa de carboidrato, que nós não digerimos, inclusive, mas que pode passar pelo nosso trato digestivo sem causar problemas. E outra estrutura muito importante que a célula vegetal possui é o cloroplasto, que é o lugar em que a célula vai ter a clorofila, sabe? Que é aquela substância que pega a luz do sol e é capaz de, a partir da luz do sol, transformar CO2 em O2 e ainda produzir glicose
nesse meio tempo. Tirando isso, o resto da célula vegetal é muito parecido com a célula animal. Talvez a quantidade de organelas e o tamanho das organelas vai ser uma diferença entre a célula vegetal e animal, e o material genético, claro, das plantas é um pouquinho diferente do nosso. Mas mesmo sendo diferentes, também estão enrolados numa forma de DNA que está envolvido por um nucleolo que está dentro do núcleo. Tá? Outra característica diferente e que a literatura diverge em relação à célula animal e vegetal é um tal do vacúolo. Tá? Na célula vegetal, o vacúolo serve para armazenamento, serve para processo de digestão. Se você pesquisar no Google, célula animal tem ou não tem vacúolo, você vai ver que algumas literaturas trazem que tem, só que são minúsculos, reduzidos, como se fosse um órgão vestigial com pouca função, mas que existe, e vai ter literatura que fala que não, que vacúolo não existe dentro de célula animal, só pertence ao reino vegetal. Como são literaturas que divergem, quem sou eu para te falar a verdade absoluta aqui? Então, estou falando que você pode encontrar que existe e você pode encontrar que não existe. Como não tem uma função bem definida, não tem uma grande utilidade na célula animal, a gente não considera. Se existe, a gente finge que não existe e deixa o vacúolo para a célula vegetal, tá? Então, por exemplo, de onde eu peguei essa figurinha de célula animal, esse autor que fez essa figurinha considera que a célula animal tem vacúolo, ó, que tem umas bolsas aqui que são vacúolos. Esse autor considera que sim. Vai ter autor que considera que não. E tá tudo bem, tá bom? E aí, né, as outras diferenças aí da nossa célula, o núcleo vai ser muito parecido, vai mudar o que está dentro do núcleo em relação ao DNA, mas tem o DNA, tem o nucleolo, tem o núcleo para proteger o DNA, tem as mitocôndrias, tem os retículos, que são essas estruturas aqui, que a gente vai ver um por um. As outras organelas, tudo tem. A grande diferença que vai ter é em relação à membrana. Enquanto as membranas vegetais normalmente são ricas em celulose, as animais vão ser de fosfolipídios, vão ser feitas de camadas de fosfolipídio, ok? Ou pelo menos em maior quantidade fosfolipídicos. E aí, falando do material genético, como que funciona o material genético que a gente tem dentro do nosso corpo, dentro de cada núcleo, de cada célula que possui um núcleo, tá? Nosso corpo tem células que têm núcleo e tem células que não têm núcleo, tá bom? A maioria tem, algumas não têm. Exemplo de célula que não tem núcleo, as nossas hemácias. As nossas hemácias, no processo de maturação que elas sofrem lá dentro da nossa medula, elas perdem o DNA, o material genético, o núcleo que elas possuíam, para que tenha mais espaço para a hemácia transportar o oxigênio e o CO2, que é a função que a hemácia tem. Então, a hemácia, por exemplo, não tem material genético. Se eu só tiver uma hemácia sua e eu precisar fazer um teste de DNA em você, eu não vou conseguir. Quando a gente colhe sangue para fazer um exame de DNA, não é da hemácia que a gente pega o DNA, é das células de defesa que possuem núcleo, tá bom? Então a gente tem o DNA que vai ser formado por esses aminoácidos, essas proteínas grudados um no outro. Por causa desse formato que cada uma dessas proteínas tem, quando elas se juntam, o DNA acaba adquirindo um formato de dupla hélice. Então, são duas fitas que se enrolam uma na outra. E aí, quando essa dupla hélice começa a se enrolar,
ela precisa de um guia, ela precisa de saber para onde se enrolar, de que forma que ela vai ficar, qual é o tamanho que ela vai ter. Esse guia vão ser as proteínas chamadas histonas. Então, as histonas vêm, pegam a fita de DNA e enrolam, começam a enrolar, a condensar essa fita de DNA, até que uma fita que seria gigantesca consiga ficar condensada em um cromossomo, que vai ser um trocinho microscópio, micro. Então, as histonas é que vão conseguir enrolar o nosso material genético para que ele ocupe menos espaço, para que ele fique condensado. Quando eu tenho os nucleossomos enrolados, ou seja, eu tenho a dupla hélice de DNA envolvida nas histonas, formando os nucleossomos, eu tenho a cromatina condensada, ela vai ser condensada dessa forma. E aí ela vai adquirir um formato bem característico. E quando ela tem esse formato, a gente vai passar a dar o nome de cromossomo. Então, um cromossomo é uma proteína gigante, no sentido de ter uma fita de DNA gigante, completamente enrolada, para caber muita coisa em pouco espaço, tá? E é assim que a gente consegue observar os nossos cromossomos em microscópio. Então, se a gente tem um microscópio de qualidade, esses normaizinhos de laboratório talvez não, mas um microscópio um pouco mais avançado, não precisa ser o de varredura eletrônica, é possível observar os cromossomos assim, ó. Você não observa a fita de DNA, porque ela está muito bem condensada, mas você observa o formato que fica quando essa fita de DNA se condensa para formar um cromossomo, né? E aí, a título de curiosidade, o número de cromossomos vai variar de espécie para espécie. Os seres humanos têm 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Por que par? Porque vem um da sua mãe e um do seu pai, forma um par. Um da mãe e um do pai, forma um par. Então, 23 pares. O cachorro, por exemplo, tem 76 cromossomos, tem mais cromossomos do que nós humanos. A drosófila, que é uma plantinha, tem só 8 cromossomos, é um pouco mais simples, tem menos funções para realizar. E o arroz, por exemplo, tem 24 cromossomos, tá? E outra curiosidade para vocês, algumas anomalias causadas nas nossas células podem causar a alteração do material genético da célula e a alteração da quantidade de cromossomos também. Por exemplo, células cancerígenas não vão ter 46 cromossomos ou 23 pares. Células cancerígenas podem ter até 100 cromossomos diferentes, de tão alterado que fica o material genético nesse tipo de célula. Então, para vocês verem agora bem de perto, agora sim é microscopia eletrônica, isso é um cromossomo. E que bonitinho. O cromossomo, ele vem, ó, não é um par? Metade dele veio da sua mãe e metade dele veio do seu pai. E esses cromossomos, metade, foi grudado um no outro para garantir que ele fosse um par, que ele fosse íntegro, para que as suas funções fossem íntegras, para que o DNA de fato se fundisse do seu pai com a sua mãe. No cromossomo, tem uma estrutura importante aqui no meio chamada centrômero. O centrômero seria o centro do cromossomo, é onde estão grudados esses dois lados, esses dois pedaços. Como nesse desenho dá para ver melhor, eu posso ter espaço, ó, entre as duas perninhas do cromossomo. Os centrômeros servem para não permitir que esses dois lados se separem, que fiquem sempre unidos de alguma forma, tá? E o centrômero, quando a gente vai estudar o cariótipo, quando a gente vai separar cada um dos cromossomos que nós temos, o centrômero vai ditar para a gente
qual é aquele cromossomo. Se é o cromossomo 1, 2, 23 e por aí vai. Porque cromossomos diferentes têm formatos diferentes, tá? E uma outra estrutura importantíssima que o nosso cromossomo tem é chamada de telômero, ok? Os telômeros são os finaizinhos, as pontinhas. Deixa eu ver se tem outra foto. Não. São as pontinhas dos nossos cromossomos. Qual que é a importância deles? Você nasce com um telômero grandão. A cada multiplicação celular que você faz, e você faz várias ao longo da sua vida, mas várias mesmo, cada vez que esse cromossomo for se dividir para formar uma nova célula, você vai gastar um pedacinho do seu telômero. E aí você vai gastando, o seu telômero vai diminuindo a cada divisão celular. Até que chega num ponto que esse telômero está tão curto, está tão desgastado, que aquela célula não vai mais se multiplicar. Quando ela morrer, ela não vai ter outra para deixar no lugar. E é isso que justifica o processo do envelhecimento. Por que que a gente envelhece? Por que que a pele vai ficando flácida e vai ficando enrugada? Por que que os órgãos vão ficando menos eficientes nas suas funções? A teoria mais aceita hoje em dia é essa. Ao longo do tempo, com as multiplicações celulares que nós temos, a nossa célula tem um prazo de validade, ela vai morrer, ela sabe que vai morrer, e aí antes dela morrer, ela se reproduz, ela deixa outra célula funcionando no lugar. Só que com o tempo, se o telômero vai diminuindo, a capacidade de se multiplicar da célula também diminui, até o ponto que ela morre sem deixar outra no lugar. E aí eu vou diminuindo o número de células úteis, trabalhadoras, que exercem bem as suas funções. E aí os órgãos, os tecidos, os sistemas vão perdendo também a capacidade de funcionar, vão funcionando de forma cada vez mais precária. Um exemplo muito simples da gente ver na pele, por exemplo, é que as células que produzem o colágeno e a elastina, que deixa a pele firme, bonitinha no lugar, sofrem esse processo de envelhecimento. Começam a existir em menor quantidade e se multiplicar cada vez menos. Se eu tenho menos células que produzem colágeno, eu tenho menos colágeno sendo produzido. Se eu começo a perder colágeno, a minha pele começa a perder firmeza, começa a perder hidratação, começa a perder os elementos que deixam a pele esticadinha. E aí é quando a pele começa a enrugar, a criar as marcas de expressão. E aí, por exemplo, se eu perdi a célula que produz o colágeno, adianta eu só tomar colágeno? Se eu não tenho a célula que vai botar o colágeno lá onde está acontecendo a ruga, não vai adiantar. Eu preciso estimular aquelas células que produzem colágeno a se multiplicarem, né, a voltar à vida, digamos assim, para que elas produzam o colágeno que você precisa para ter a pele bonitinha, como você gostaria de ter para sempre, tá? Só um exemplo aí de como isso acontece. Mas isso acontece no seu estômago, e aí você vai perdendo a capacidade de produzir o suco gástrico, e aí ao longo da vida a digestão vai ficando mais pesada, vai ficando mais difícil. Isso acontece com os seus músculos, isso acontece com os seus ossos, isso vai acontecer no seu corpo inteiro. Alguns fatores ambientais podem acelerar esse processo de encurtamento dos telômeros. Então, tem partes do seu corpo que vão envelhecer mais rápido do que outras partes. Se você conseguisse analisar, pegar, né, um pedaço da pele, um pedaço de músculo, um pedaço do cérebro, um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, e analisar o tamanho dos telômeros de cada tipo de célula do seu corpo, você vai ver que eles têm tamanhos diferentes, porque tem desgastes diferentes. Por exemplo, uma pessoa que toma muito sol sem proteção, sem nenhum tipo de filtro, etc., a pele vai envelhecer muito mais cedo do que uma pessoa que não toma esse tanto de sol, porque o sol é um dos fatores que altera o material genético da célula da pele e faz a célula morrer mais cedo, sem ser capaz de se multiplicar e de deixar outras células saudáveis no lugar, tá?
Esses estudos sobre telômeros são relativamente recentes, mas tem uns estudos aí fantásticos que estão diretamente ligados à longevidade e à nossa qualidade de vida ao longo do tempo. Nosso objetivo de vida tinha que ser desacelerar o encurtamento dos telômeros, basicamente. Quanto mais lento for esse processo, maior a sua longevidade, mais aquelas células, aqueles órgãos, aqueles sistemas vão ter uma vida de qualidade por mais tempo. E aí você, como um todo, consequentemente, vai ter uma vida de qualidade por mais tempo, tá? Dica, já que eu sou formada em educação física, né? Prática regular de exercício físico freia o encurtamento dos telômeros. Olha só. E aí, se a gente pegar, vamos supor que eu quero saber os meus cromossomos, eu quero fazer uma análise aí de DNA e quero conhecer meus cromossomos. Eu vou fazer um exame chamado de cariótipo, tá? Então, o cariótipo vai observar todos os cromossomos que eu tenho dentro de um núcleo de uma célula. Tem todo um processo para isso acontecer, de retirar o núcleo da célula, de tingir, enfim, tem um monte de coisa para acontecer. E aí você consegue tirar o cariótipo. Quando você tira o cariótipo lá na lâmina do microscópio, bota no microscópio para ver, tá tudo bagunçado. É claro que você não consegue isso bonitinho desse jeito. E como é que se organiza então? Como é que eu sei que esse é o cromossomo, o par de cromossomo 1, par de cromossomo 2, o par 3, até o par 22 e o par 23, que é chamado de cromossomo sexual? Lembra que eu falei dos centrômeros? Primeiro eu vou observar os dois. Primeiro eu vou observar os dois maiores cromossomos que eu tenho. Dos dois maiores cromossomos que eu tenho, o primeiro tem o centrômero ao meio e o segundo vai ter o centrômero não exatamente no meio, vai ter umas perninhas mais curtas do que a outra. Aí eu sei que é o par 1 e o par 2. E aí vai, de acordo com o tamanho e de acordo com a posição do centrômero, todos os outros cromossomos que geram o seu cariótipo. Então, por exemplo, o 14 tem as perninhas curtinhas, ó, as perninhas de cima. O 16 parece um X bonitinho. Os do 19 ao 20, eles são bem curtinhos, bem diferentes do 1 e do 2. E é assim que se organiza o cariótipo de uma pessoa. Inclusive para observar se tem alguma anomalia, alguma trissomia, alguma haploidia nesse sentido, ou para analisar se é homem ou se é mulher, né? Então, eu tenho os cromossomos autossômicos, que é até o 22, e eu tenho os cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, eu sei que é um homem. Por quê? Porque eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Se fosse uma mulher, teriam que ser 2 cromossomos X iguais. Aí seria uma mulher. Como tem um Y, eu sei que metade, eu sei que é um homem, que veio um homem no DNA dessa pessoa, tá? Lembrando que o cromossomo Y, ele só está presente no espermatozoide, tá? É o pai que define se a criança vai ser mulher ou homem. No óvulo já está o cromossomo X e no espermatozoide pode estar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. E aí, dependendo do que encontrar com o óvulo, vai virar homem ou vai virar mulher, tá? Só que o homem, quando o homem ejacula, o homem manda um monte de espermatozoide, cada um pode ter ou X ou Y. Então, a mulher recebe várias possibilidades aí, várias possibilidades de ter ou menino ou menina. Tem algumas técnicas para aumentar a probabilidade do filho concebido ser menino ou ser menina. Por quê? Se aqui tivesse outro X nesse cromossomo, esse DNA seria mais pesado do que o DNA que carrega o Y, por causa da diferença de tamanho mesmo. Logo, o cromossomo, o
O espermatozoide que carrega o cromossomo X, ele é mais lento, porque é mais pesado. Em compensação, ele é mais resistente, porque, né, mulher. Então, ele é mais resistente, ele aguenta mais tempo, se precisar, até chegar no óvulo. Em compensação, o cromossomo Y, como ele é bem menor, ele torna aquele espermatozoide mais leve. O espermatozoide com o Y é mais rápido, ele chega mais rápido ao óvulo, podendo fecundá-lo. Mas ele é menos resistente, então a chance dele morrer no caminho é maior também, tá? Eu não lembro, mas eu posso perguntar para uma amiga que sabe desses paranauês depois, mas tem umas táticas aí para, se eu quero engravidar de menino, tem como eu aumentar a probabilidade. Certeza, certeza é só se for fertilização in vitro, mas existem formas de aumentar a probabilidade disso acontecer, tá? Gente, eu comentei das trissomias, comentei muito rápido, mas pode acontecer de, na hora da divisão celular, lá no óvulo, acontecer de, em vez de um parzinho bonitinho para um lado e um parzinho para o outro, pode acontecer de 3 cromossomos para um lado e só um para o outro lado. O que recebe 3 vai ser uma trissomia. E o que recebe 1, eu não lembro se é unossomia, mas vai estar faltando cromossomo ali. Exemplo que a gente conhece bem, se o cromossomo 21, se eu fizer o cariótipo de uma pessoa e no cromossomo 21 tiver 3 cromossomos, eu tenho a trissomia do cromossomo 21, também conhecida como síndrome de Down. A síndrome de Down acontece por isso. Veio um cromossomo a mais para fazer parte daquele material genético, especificamente o cromossomo 21, e aí eu tenho uma pessoa com síndrome de Down, tá? Existem quilos de doenças genéticas aí em vários outros cromossomos. Quanto mais para o final é essa alteração cromossômica, seja porque sobra, seja porque falta cromossomo, menos pior é o problema de saúde que essa pessoa vai ter, tá? Maiores são as chances de sobrevivência. Quanto mais para o começo, quanto mais para cá acontecem os problemas nos cromossomos, menor é a chance de sobrevivência. Porque cada cromossomo desses aqui tem uma função no organismo. Tem os cromossomos que formam o coração, os cromossomos que formam o cérebro, os cromossomos que formam os órgãos sexuais e por aí vai. E esses maiores têm mais funções e têm funções muito importantes em relação à formação do sistema cardíaco e à formação do sistema nervoso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa, um ser, que foi formado sem esse cromossomo aqui, vai acontecer um aborto espontâneo. Não vai ser formado um ser humano. Quando chegar no ponto em que eu precisava daquele cromossomo para formar determinados tecidos e eu não tenho esse cromossomo, o feto deixa de se desenvolver e acontece um aborto espontâneo. Em outros casos, por exemplo, no cromossomo 14, o bebê pode nascer, pode sobreviver, mas ele pode ter graves problemas cardíacos e aí não necessariamente viver por muito tempo. Então, tem problemas genéticos, né, problemas congênitos de nascença que surgem por causa disso daqui, por causa de uma alteração de cariótipo, tá? Algumas alterações são muito sutis, a ponto de você só descobrir que tem uma alteração se você parar para fazer o exame específico. E algumas alterações são muito visíveis, trazem síndromes, trazem doenças, trazem condições visíveis, né? O teste do pezinho, por exemplo, quando o bebê nasce, é um teste para analisar algumas condições do cariótipo humano. Então, ele já faz alguns testes, como o da trissomia do 21 e alguns outros, para já ver se o bebezinho pode ter algum problema nos cariótipos, tá? E quando a mulher sofre muito aborto, a mulher engravidou, abortou espontaneamente, conseguiu engravidar de novo, abortou de novo. Aí ela vai fazer o cariótipo dela para observar, primeiro faz do feto, que foi abortado,
e depois o dela, para observar se ela tem alguma má formação que está atrapalhando a formação do feto, ou se foi o feto que está sofrendo má formação. E aí, se o feto está sofrendo má formação, o problema pode ser no óvulo da mãe ou no espermatozoide do pai. E aí vai investigar para ver, né, o que está acontecendo com essa pessoa. Bom, falando de célula, deixa eu mostrar para vocês um vídeo mó bonitinho. Cadê? Aqui. Para a gente falar um pouco do funcionamento da célula. A qualidade desse vídeo não está maravilhosa, eu sei, mas é para a gente enxergar como que é a nossa célula por dentro, tá? Ele não tem som, não se preocupe. Então, observando as nossas células... Não era isso que eu queria, não. Peraí. Aqui. Não, para cá. Entrando na nossa célula e observando a nossa célula por dentro, a primeira coisa que eu observo é que ela tem uma membrana, como a gente já comentou. E a membrana das nossas células é permeada por proteínas. Tem proteína que fica na membrana inteira, tem proteína que fica do meio para dentro, tem proteína que fica do meio para fora, de acordo com a função que essa membrana plasmática vai ter. Eu tenho também o citoesqueleto, que é essa estrutura aqui, essas cordinhas, que vão formar, que vão dar o formato da célula. Então, tem célula que é mais esborrachada, tem célula que é mais cilíndrica. Cada célula do seu corpo, de acordo com a função, tem um formato. E esse formato é dado pelo citoesqueleto, que são essas cordinhas que estão aparecendo aí. Isso daqui são proteínas na membrana. Ó, as cordinhas formando o citoesqueleto e, do lado de dentro, as estruturas que a sua célula tem. Por exemplo, essa estrutura verde é um complexo de Golgi. E esse complexo, ele produz determinadas coisas, ele produz proteínas, glicoproteínas, glicogênio, e ele forma essas vesículas, essas bolinhas, para enviar essas coisas que ele produz para dentro dele. Outra estrutura importante que nós temos, não sei se vocês viram direitinho, aqui. Tem uma proteína aqui que pode ser um patógeno, pode ser um invasor dessa célula. Esse patógeno vai ser engolido por uma célula chamada lisossomo, por uma organela, desculpa, chamada lisossomo. Qual que é a função do lisossomo? De digestão. Então, o lisossomo vai ajudar aquela célula a não ser invadida, a não ser acometida por patógenos. Ele pega a proteína ou o vírus, por exemplo, engole, né, engloba e digere essa proteína ou esse ser que tentou invadir essa célula. Ajuda no nosso mecanismo de defesa. Para vocês ficar travando o vídeo, né? Que saco. Tem os centrômeros, são essas estruturas tubulares aqui. Lembra que eu comentei que a célula se divide? O que que garante que vai metade para um lado, metade para o outro, que o DNA se divida de forma igual, que não haja uma aberração cromossômica, por exemplo? São os centríolos, tá? Essa estrutura tubular aqui que vai falar para o seu DNA para onde que ele tem que ir, que metade vai para um lado, metade vai para o outro. Olha que bonitinho. Os centríolos são ligados a esses microtúbulos e são esses microtúbulos que vão catar lá as suas moléculas de DNA para permitir a divisão celular de forma correta. Olha a mitocôndria. Daqui a pouco ela aparece para vocês. Que saco o vídeo ficar travando para vocês. Aí. A mitocôndria, bonitinha, você tem várias mitocôndrias dentro das suas células, algumas células têm mais do que outras. A célula muscular, por exemplo, vai ter muito mais mitocôndria do que o seu tecido adiposo. Tá aí mais ou menos como ela é. E aqui tá o seu retículo.
o seu retículo endoplasmático. É ele que engloba o núcleo, ele sai do núcleo. Quando esse retículo é cheio desses pontinhos, desses grânulos, ele vai ser chamado de retículo granuloso ou rugoso. O que são esses grânulos? São ribossomos, tá? Quando o retículo perde esses grânulos, aqui, não tem mais grânulos, ele passa a ser chamado de retículo endoplasmático liso, porque ele não tem mais aqueles grânulos fazendo parte dele. Os ribossomos, que são essas pequenas coisinhas que sintetizam proteínas, são os ribossomos que são capazes de ler o seu material genético e produzir proteínas a partir daí. E por último, a gente chega no núcleo. O núcleo está muito bem protegido. O núcleo está muito bem protegido por uma membrana e é dentro dessa membrana que vai estar o seu material genético, dando as ordens. Eu acho que eu tenho um vídeo melhor que esse, mas eu não vou conseguir achar ele aqui. Na outra aula eu mostro, não tem problema. Cadê? Então, ó, de forma resumida, e aí depois eu vou contar uma historinha para explicar isso melhor para vocês. Dos nossos elementos dentro da célula, o núcleo é o chefe. É onde está o seu material genético, que é o livro da vida, que é quem vai ser capaz de dar as ordens do que precisa acontecer na sua célula. Então, é o chefe, é ele que organiza o metabolismo daquela célula. E aí eu tenho o retículo, tá meio que na sequência, eu vou desenhar e vou mostrar para vocês. Tem o retículo endoplasmático rugoso, que algumas literaturas chamam de granular, justamente por causa daqueles pontinhos que ficam aparecendo nele. E o que são esses pontinhos? São ribossomos. Ribossomos sintetizam proteínas. Logo, o retículo endoplasmático rugoso tem a função de receber mensagens do núcleo e sintetizar proteínas para passar para frente os comandos que o núcleo deu para ele. No retículo endoplasmático liso, quando ele perde os ribossomos, essa região vai ter a função de sintetizar lipídios, tá? O lipídio que vai para a membrana, o lipídio que reveste alguns hormônios, que produz algumas substâncias e por aí vai. Os ribossomos sintetizam proteínas, as mitocôndrias, já expliquei, são responsáveis pela respiração celular, e o complexo de Golgi, ele tem uma função muito interessante de ser capaz de misturar elementos que outras organelas produziram. Então, o ribossomo produz só proteína. O retículo endoplasmático liso produz só lipídio. O complexo de Golgi consegue pegar uma proteína e juntar com uma gordura, por exemplo. Aí vira uma lipoproteína. Ele consegue pegar uma proteína e ligar com uma glicose. Aí vira uma glicoproteína, que são proteínas com funções um pouco mais específicas. E o complexo de Golgi também é capaz de sintetizar uma molécula importantíssima na nossa vida chamada glicogênio. O que é o glicogênio? É uma molécula gigante que pode conter até 30.000 moléculas de glicose. Então, eu pego um monte de glicose e junto tudo numa molécula só, bem grudado, que é o glicogênio. E aí, eu tenho uma forma eficiente de armazenar energia dessa forma no meu corpo. Onde que eu mais armazeno glicose na forma de glicogênio no corpo? No seu fígado, que é um cara que produz o glicogênio de forma muito eficiente, e nos seus músculos, que é um cara que usa muita glicose o tempo todo, por isso que ele tem essa reserva guardadinha lá dentro. E os centríolos, que são aqueles tubinhos, servem para organizar e direcionar a divisão celular. Aí, só para
para finalizar a aula e para tentar explicar de uma forma didática para vocês enxergarem isso tudo um pouco melhor, vamos lembrar o seguinte: tem o seu DNA, que é o seu material genético, e esse DNA está todo enovelado, né? Lembra? Na forma de vários cromossomos, e esses cromossomos estão contidos, estão apertadinhos ali dentro do seu núcleo, certo? E o seu núcleo? Então, o seu núcleo possui o livro da vida, né? Só botar aqui o N de núcleo. Possui o livro da vida, que é o seu DNA, que tem todas as instruções do que o seu corpo precisa fazer, do que precisa acontecer para aquela sua célula funcionar perfeitamente e para mandar mensagens para outras células, outros tecidos terem o seu funcionamento também. Aí, em volta desse núcleo, quando o núcleo libera as proteínas que são as instruções do livro da vida, essas proteínas vão passar por uma estrutura que vai estar saindo desse núcleo, que é o retículo endoplasmático. Nesse primeiro momento, esse retículo endoplasmático é granuloso, ou seja, ele é rico em ribossomos. E para que servem os ribossomos? Para sintetizar proteínas. Então, o núcleo mandou uma mensagem. Essa mensagem veio na forma de proteína. O que precisa acontecer agora? O ribossomo precisa ler essa mensagem e produzir o comando que aquela mensagem está mandando. Então, o ribossomo é como se fossem duas luvinhas assim, quando a gente vê nos desenhos didáticos, parecem duas luzinhas, e vai passando a molécula dentro dessa luvinha, vai passando a molécula de proteína que veio do DNA. Ele vai lendo assim, vai passando e lendo. E no que ele vai lendo, ele vai produzindo outras proteínas, que são esses comandos. Logo, o retículo endoplasmático rugoso vai ter a mesma função de sintetizar proteínas para mandar essas mensagens, essas funções para outras partes da célula. O retículo, ele continua a sua estrutura em volta do núcleo. É uma estrutura bem grande. Só que chega num ponto que ele perde aquele tanto de ribossomos, ele não possui mais ribossomos. Se ele não possui ribossomos, ele não tem mais a capacidade de produzir proteínas. Vai sobrar, então, a capacidade de sintetizar lipídios. Lipídio com E e lipídio com I, os dois estão certos, tá? Então, o retículo endoplasmático liso produz lipídios, beleza? E aí o retículo acaba aqui. Perto do retículo vai ter o chamado complexo golgiense, o complexo de Golgi, que é mais ou menos assim. E o complexo de Golgi, que eu comentei que consegue sintetizar, misturar proteína com glicose, proteína com lipídio, formando glicoproteínas, lipoproteínas, ele consegue sintetizar esse tipo de substância que veio do próprio citoplasma. Então, o ribossomo produziu a proteína, o retículo liso produziu o lipídio, o complexo de Golgi foi lá, pegou essas duas coisas, juntou, transformando numa terceira coisa, numa lipoproteína, por exemplo. Mas a lipoproteína não vai ficar ali, ela precisa ser enviada para algum lugar, ela vai ser utilizada para alguém. Como que o complexo de Golgi faz isso? Ele produz essas vesículas, tá? O que são vesículas? São pacotes, pacotinhos que carregam alguma coisa. No caso do complexo de Golgi, elas vão carregar lipoproteínas, glicoproteínas ou glicogênio. Essas vesículas podem ficar dentro da própria célula e serem usadas pela própria célula, mas elas também podem sair e serem enviadas para outras células, para outras estruturas poderem usar o que ele produziu a partir dessas vesículas, tá? A outra estrutura
que a célula vai possuir vai ser a mitocôndria, com a sua crista mitocondrial. A mitocôndria, vamos lembrar que ela tem DNA próprio e, portanto, ela pode se replicar por conta própria, por exemplo. Ela também tem ribossomos, porque ela precisa de proteínas. Para você produzir o ATP, você precisa de proteínas presentes, né? A mitocôndria, que tem a função principal de fazer você produzir ATP. Tem outra forma de produzir ATP? Tem. No seu citoplasma, se você pegar uma molécula de glicose e quebrar em dois, pela glicólise, você já obtém ATP. Mas é uma forma pouco eficiente de se obter ATP. Eu obtenho pouco ATP para cada molécula de glicose que eu quebro. A mitocôndria otimiza esse processo, me fazendo produzir muito mais ATPs para a mesma quantidade de glicose, tá? Então, o que mais está faltando? Deixa eu voltar aqui. Retículo. Os ribossomos eu já expliquei, ficam soltos no citoplasma e também nos retículos. Complexo de Golgi, isso aí. A sua célula, e depois vem a membrana, né? Que envolve tudo isso. Mas a sua célula, de forma resumida, é isso daí. Eu desenho super bem. Incrível. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu expliquei para vocês que eu ia adiantar o conteúdo, então se você olhar na apostila de vocês, não tem só o conteúdo da primeira aula, tem mais conteúdo do que isso, né? Aí. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão calados? Vocês têm alguma aflição? Querem falar alguma coisa? Falei muito rápido? Tá num ritmo bom? Como é que é? Me dá um feedback aí. Bom dia, professora. Bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse material vai estar no AVA disponível para a gente? Eu subo os slides para o AVA depois da aula. Subo sim. Obrigado. O vídeo também fica, professora? O vídeo eu vou baixar e disponibilizar o link para vocês acessarem. A aula foi gravada, depois ela vai lá para o AVA. Professora, foi bem tranquilo, bem explicado, até porque a gente já teve ideia em genética, né? Já tinha uma ideia mais ou menos de como que era isso tudo. Acho lindo a célula, muito interessante, maravilhosa. Eu também adoro. Meu sonho é estudar a fundo biologia molecular para entender as células de forma bem do micro, E sabe do o micro, que é do micro. engraçado? É que antigamente eu vi o ser humano de uma forma, aí a gente começa a estudar, aí você vê de outra forma, né? Aí você vê uma célula gigante com proteínas, com isso. É bem interessante. E a gente vê o tanto que é complexo, né? O quanto de coisas acontecendo ao mesmo tempo tem no nosso corpo, como essas coisas interagem, o que pode interferir. E o É muito tanto complexo. que é resistente, mas que ao mesmo tempo a gente tem que cuidar bastante, né? O tanto que é resistente, mas basta um coronavírus para fazer um estrago do caramba e deixar de existir esse organismo, né? Exatamente. Resumiu bem. É isso mesmo.